Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Lógica para a Computação. E hoje nós vamos conversar sobre tablôs analíticos, tá? Hoje eu vou usar o microfone do notebook para ver se fica melhor do que aquele microfone que eu estava usando. Então, pessoal, tablôs analíticos é o seguinte: o método de inferência de axiomatização e dedução natural, ele nos permite deduzir algumas coisas, mas eles não nos dá a possibilidade de verificar se uma coisa não é consequência lógica, entende? A gente pode dizer que é, mas a gente não pode dizer que não é, através da axiomatização ou da dedução natural, porque a gente sempre vai ter um entrave. Se a gente não está conseguindo deduzir, é porque a gente não está encontrando um caminho para executar a dedução, ou é porque não é possível, não é? Então, pela axiomatização e pela dedução natural, isso não é possível ter certeza, mas pelo tablô dá. O tablô consegue provar que é consequência lógica, ou ele refuta e mostra que não é consequência lógica, tá? Então, essa propriedade do tablô é muito interessante. É importante a gente notar que o seguinte: se o tablô refutar, ou seja, A não é consequência lógica dessa teoria, desse conjunto de fórmulas, isso não quer dizer que o não A, a negação de A, seja. E tem um exemplo bem simples para isso, né? Se o Q não for consequência lógica, não é consequência lógica de P, porque veja bem, a valoração de P não influi na valoração de Q, então o P pode ser verdade e o Q pode ser falso, tudo bem? Com relação a não Q, isso se mantém, né? O P pode ser verdadeiro e o não Q pode ser falso. Então, o fato de P ser verdade não influi na valoração do não Q. Então, nós podemos ter que o Q não é consequência lógica de P e o não Q, a negação do Q, também não é consequência lógica. Então, o fato de você refutar, né, uma certa fórmula, A não é consequência lógica desse conjunto de fórmulas, isso não quer dizer que o não A seja, tá bom? Muito bem. Então, vamos falar aqui como é que funciona o tablô analítico. Qual é a ideia que ele faz? Você quer provar que uma fórmula, um conjunto de fórmulas, é consequência lógica de uma teoria, de um conjunto de fórmulas. Então, todas essas fórmulas aqui você vai marcar como falsa, e a fórmula da direita você vai marcar como verdadeira. Qual é o seu objetivo? É tentar ver se é possível que as fórmulas da esquerda sejam verdadeiras e a da direita seja falsa. Se for possível, então a fórmula da direita não pode ser consequência lógica das fórmulas da esquerda, né? Agora, se não for possível, se você chegar numa contradição, é porque todas as possibilidades de valorar o lado esquerdo como verdadeiro e o lado direito como falso falharam. Isso quer dizer que sempre que o lado esquerdo é verdadeiro, o lado direito necessariamente é verdadeiro, né? Portanto, o lado direito é consequência lógica do lado esquerdo. E essa marcação, a gente usa o T, né, do inglês, o true, para verdadeiro, e o F de false para marcar a fórmula como falsa, né? Então, verdadeiro e falso. Muito bem. A disposição é como se fosse uma árvore, né? Então, nós vamos colocar as fórmulas marcadas aqui na raiz da árvore e depois nós vamos expandir como uma árvore de expansão. Para expandir, a gente tem que saber que existem dois tipos. Tem a expansão do tipo alfa e tem a expansão do tipo beta. A expansão do tipo alfa é uma embaixo da outra. E a expansão do tipo beta, ela abre ramos da sua árvore. Ela bifurca. E que tipo de marcação exige uma expansão do tipo alfa? Que tipo de marcação exige uma expansão do tipo beta? Bom, a marcação do tipo alfa é aquela marcação de fórmulas que existe só uma possibilidade daquela valoração acontecer. Por exemplo, eu estou marcando uma fórmula I como verdadeira. Nós sabemos que para o I ser verdade, o A tem que ser verdade e o B tem que ser verdade. Não existem duas possibilidades, existe uma única possibilidade. A e B tem que ser verdade, certo? O A e o B tem que ser verdade. Então, essa expansão é uma embaixo da outra, porque só existe uma possibilidade, tá? Essa árvore, gente, é uma árvore de possibilidades, tá bom? Então, se existe mais de uma possibilidade, você bifurca. Possibilidade da esquerda e possibilidade da direita. Mas no caso do alfa, todas as marcações aqui, todo mundo que vem para cá é porque só tem uma possibilidade. Então, você expande uma embaixo da outra, representando uma única possibilidade. Para o ou ser falso. Para o ou ser falso, você também só tem uma possibilidade. A e B precisam ser falsos. A e B precisam ser falsos para que o ou seja falso, tá bom? Como só tem uma possibilidade, é uma embaixo da outra.
Se um for falso e o outro é verdadeiro, o ou é verdade, não é? Então eu preciso que os dois sejam falsos. Para a implicação ser falsa, novamente nós só temos uma única possibilidade. O A tem que ser verdade e o B tem que ser falso. A verdade e B falso. Tem que acontecer os dois. É uma única possibilidade. Bom, a negação do A. A negação do A ser verdadeiro, o A tem que ser falso, tá? Mas aqui, pessoal, é uma única possibilidade, não é? Daqui a pouco a gente fala por que tem dois caras aqui. Vamos agora falar do tipo beta. Quando eu tenho uma expansão do tipo beta, eu bifurco, eu abro dois ramos da árvore, a possibilidade da esquerda e a possibilidade da direita. Então vamos lá. O I sendo falso. Para o I ser falso, eu sei que basta que um dos dois seja falso. O A falso ou o B falso. O A falso ou o B falso. São duas possibilidades. Então eu puxo aqui para a esquerda FA e para a direita FB, dando as duas possibilidades da minha árvore de possibilidades. Para o ou ser verdadeiro, novamente eu tenho duas possibilidades. O A verdadeiro ou o B verdadeiro, tá? Novamente, duas possibilidades. Para a implicação ser verdadeira, duas possibilidades de novo. O lado esquerdo falso, né? Se aqui for falso, a implicação é verdadeira. Ou o lado direito verdade. Se isso aqui for verdade, a implicação é verdadeira, tá? Independente do que está na esquerda. Se isso aqui for verdade, independente do que está na esquerda, a implicação vai ser verdade. Se isso aqui for falso, independente do que estiver na esquerda, a implicação ela é verdadeira, tá? E o não A sendo falso, para o não A ser falso, o A tem que ser verdade, tá? Galera, mas ele só está aqui do tipo beta por uma questão de simetria, tá bom? Veja só, esses três aqui tem que estar aqui, esses três aqui tem que estar aqui. Mas você poderia até trocar o T do não A com o F do não A. Isso aqui pode ir para o tipo alfa, isso aqui pode ir para o tipo beta. Porque, na verdade, ele só tem uma possibilidade, né? Para o F do não A, você tem que ter o T de A. É uma possibilidade, certo? Para o T de não A, você tem que ter o F de A. É uma única possibilidade. Então, o autor só colocou aqui por uma questão de simetria, né? Por exemplo, nós tínhamos aqui, esses três têm que estar aqui, certo? Você tem dois Fs e um T. Aí ele colocou mais um T aqui para dar uma simetria, sabe? Dois T's e dois Fs. Você tinha aqui, esses três tem que estar do tipo beta, né? Você tem dois T's e um F. Aí ele puxou o F do não A para cá, para ficar simétrico, né? Dois Fs e dois As, tá bom? Mas o F de não A tem uma possibilidade, é o T de A. O T de não A tem uma possibilidade, é o F de A, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa tabelinha vai estar nas atividades de vocês podem consultá-las, né? Mas ela é intuitiva. Se você não quiser olhar para a tabela, você pode pensar intuitivamente. Quantas possibilidades eu tenho? Se é uma, então a expansão é do tipo alfa, uma embaixo da outra. Se você tem duas possibilidades, se são duas possibilidades, então é do tipo beta. Você puxa esquerda e direita, as duas possibilidades. Lembrando que o tabuleiro não passa de uma árvore de possibilidades, tá? Muito bem. Já conversamos sobre a expansão do tipo alfa e a expansão do tipo beta. Agora vamos voltar aqui só para a gente notar uma coisa. Veja que todas as fórmulas elas são compostas, elas têm um tamanho maior do que 1, não é? Você não está vendo átomos sendo expandidos, tá? Então você não expande átomos. Quando você chegar em átomo, você parou a expansão, não tem mais o que fazer. Aqui tem um conectivo binário, conectivo unário. Conectivo binário, conectivo unário. Mas veja que ele não diz o que fazer com o F de A. Encontrei um F de A, o que é que eu faço? Como é que eu expando? As tabelas não mostram isso, porque não tem o que fazer, não tem como expandir. Tá? É atômico, não é? Então, quando chegar no átomo, você para a expansão ali. Não tem o que fazer, está expandido naturalmente, trivialmente expandido. Tudo bem? Pronto. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona, num exemplo, né, o nosso tabuleiro analítico. Pessoal, primeira coisa, assim como na axiomatização, existem várias formas de fazer expansão, certo? Então nós podemos ter, não existem tantas formas assim como na axiomatização, mas podemos ter algumas respostas diferentes para tabuleiro e mesmo assim todas elas estarem certas, tá? Desde que você tenha feito os passos certinhos. Esse primeiro aqui, veja que do lado esquerdo eu não tenho nada.
não é? Nada. E eu estou expandindo aqui, e do lado direito eu tenho uma fórmula. Ou seja, será que isso aqui é consequência lógica do nada? Ou seja, não precisa de nada para isso aqui ser verdade? É uma forma de fazer. Se isso aqui é uma verdade básica, né? Isso aqui é uma tautologia. Bom, então o que é que eu faço? Do lado direito eu marco como falso. Eu marcaria todas as fórmulas da esquerda como verdadeiras, mas não tenho nenhuma fórmula. Do lado direito eu marco como falso. Então a única fórmula que eu tenho eu estou marcando como falso. Eu tenho um ou falso. Ou falso, eu expando como? Vamos lá. Para o ou ser falso, você pode consultar a tabela, ou então você pode pensar aqui um pouquinho. Olha, para o nosso ou ser falso, para um ou ser falso, eu preciso que os dois sejam falsos. Só assim o ou vai ser falso, né? Então eu preciso que o P seja falso e que o não P seja falso. Como é só uma possibilidade, eu preciso que o P e o não P sejam falsos, eu coloco um embaixo do outro, tá? Então, eu expandi essa fórmula. Você só pode expandir a fórmula uma única vez, tá? Expandir, não posso mais expandir esse cara. Isso aqui é um átomo, não posso expandir. Isso aqui é o F do não P. Isso aqui dá para expandir. Para o F do não P acontecer, eu tenho que ter o T de P, né? Então, expandir essa fórmula, essa aqui está atômica. Veja só, esse tabu aqui está na condição que a gente chama de saturado. O que é que isso significa? Que não tem mais como você fazer expansões, tá? Se você encontrar uma contradição nos ramos, só tem um ramo aqui, né? Esse ramo. Se nós encontrarmos uma contradição, significa que isso aqui acontece. Se nós não encontrarmos uma contradição, isso significa que existe ali uma valoração que torna o lado esquerdo verdade e o lado direito falso. Só que veja só, nesse ramo aqui eu tenho o P marcado como verdade e o P marcado como falso, mas o P não pode ser verdade e falso ao mesmo tempo. Então, como ele não pode ser verdade e falso ao mesmo tempo, eu tenho um absurdo. Vamos lá. Nessa outro exemplo aqui, que talvez fique mais fácil porque eu tenho fórmulas do lado esquerdo, não é? Então é o seguinte, eu vou marcar todas as fórmulas do lado esquerdo como verdadeiras e marcar a fórmula do lado direito como falsa. Então, duas fórmulas do lado esquerdo, as duas marcadas como verdadeira, uma fórmula do lado direito e essa fórmula está marcada como falsa. E aí eu vou realizar as expansões até que o meu tabuleiro esteja saturado, não existe mais expansões que eu possa fazer. Se todos os ramos ficarem fechados, é porque todas as possibilidades de fazer o lado esquerdo verdade e o lado direito falso falharam. Ou seja, isso significa que sempre que o lado esquerdo for verdade, que essas duas fórmulas sejam verdade, o lado direito necessariamente é verdade. Se ficar, após o final, após a saturação do tabuleau, se ficar algum ramo aberto sem contradição, é porque você encontrou uma possibilidade, uma ou mais, né? Se você tem dois ramos, você tem duas possibilidades. Se você tem três ramos, você tem três possibilidades e assim sucessivamente. Então, se você ficar com o ramo aberto, significa que existe possibilidade ou possibilidades do lado esquerdo ser verdade e do lado direito ser falso. Se essa possibilidade existe, se existe essa valoração, então o lado direito não pode ser consequência lógica do lado esquerdo, tá? Vamos ver nesse caso aqui. Qual é o que eu vou expandir primeiro? Tanto faz, não existe uma ordem, tem que ser assim, tá? Se você expandir primeiro as fórmulas do tipo alfa, você vai ter um tabuleau mais enxuto, menos frondoso, não é? Que é melhor de trabalhar. Mas não existe certo e errado nesse caso em ordem. Não existe uma ordem certa, uma ordem errada, tá? Nesse caso aqui, o autor preferiu expandir primeiro essa última fórmula aqui. Porque essa última fórmula, ela é do tipo alfa. Expande um embaixo do outro e aí você não tem a frondosidade, né? Você diminui um pouco a frondosidade. Vamos lá, implicação falsa, só existe uma possibilidade. O lado esquerdo tem que ser verdadeiro e o lado direito tem que ser falso. O lado esquerdo tem que ser verdadeiro e o lado direito tem que ser falso. Os dois têm que acontecer simultaneamente. Os dois acontecendo, uma única possibilidade, então essa implicação é falsa. Expandir essa fórmula, não posso mais voltar a expandi-la. Atômico, atômico, não posso mais expandir. Olhando para esse ramo que está aberto aqui, não existe contradição. Então eu continuo a fazer as expansões que forem possíveis. Já está expandido, já está expandido, já está expandido. Eu tenho essas duas implicações para expandir.
O que é que eu posso fazer aqui para expandir? Não, tanto faz, né? Até porque as duas são implicações verdadeiras. Implicação verdadeira tem duas possibilidades, então tanto faz a que eu for escolher aqui. O autor escolheu a primeira, tá? Para a implicação ser verdadeira, tenho duas possibilidades. Ou você faz o lado esquerdo falso, ou você faz o lado direito verdade. Duas possibilidades se abrem. Muito bem. No lado esquerdo, nós temos uma contradição, porque nesse ramo aqui da esquerda, ó, da raiz até a folha do ramo, certo? Nesse ramo aqui, eu tenho o P marcado como falso e o P marcado como verdadeiro. Isso é um absurdo, né? Você está tentando valorar o lado esquerdo como verdade e o lado direito como falso. Mas para isso, você está usando dois valores distintos para o mesmo átomo. Isso é um absurdo, né? Então, essa possibilidade não existe. Ela não é real, ela é um absurdo. Então, nós continuamos somente com o lado direito. Do lado direito, eu não tenho nenhuma contradição ainda, né? O P está marcado como verdade, o R está marcado como falso e o Q está marcado como verdade. Até aqui tudo bem. Eu ainda tenho expansões para fazer? Sim. Essa segunda fórmula ainda não foi expandida. Todas as outras já foram. Então, vamos expandir essa segunda fórmula. Onde é que eu vou expandir? Somente nos ramos que ainda estão abertos. Porque se um ramo está fechado, não tem por que eu expandir lá. Já cheguei no absurdo naquele ramo. Então vamos lá. Implicação verdadeira, duas possibilidades novamente. O Q falso ou o R verdade. Tá bom? Q falso ou R verdade. Vamos analisar agora os ramos. Nesse ramo aqui, eu tenho o Q marcado como falso e o Q marcado como verdade. Absurdo, né? Você está tentando fazer o lado esquerdo verdade e o lado direito falso. Mas nessa possibilidade aqui, o Q assume dois valores verdade distintos. Um absurdo. Então esse ramo aqui fica fechado. Vamos ver o ramo da direita. O R está marcado como verdade e bem aqui o R está marcado como falso. R marcado como verdade e o R marcado como falso. É um absurdo, né? Então veja, na tentativa de fazer o lado esquerdo ser verdade e o lado direito ser falso, você deu dois valores distintos para o mesmo átomo. Isso é um absurdo. Então esse ramo está fechado. Pessoal, todos os ramos do Tableau ficaram fechados. Ainda bem, porque não tinha mais o que fazer, né? Porque nós já tínhamos expandido todas as fórmulas. Expandimos essas três e todo o resto que ficou era atômico. Então, se todos os ramos estão fechados e você encontrou um Tableau fechado. Se o Tableau está fechado, então isso significa que o lado direito é sim consequência lógica do lado esquerdo, tá? Porque todas as valorações que tornam o lado esquerdo verdade, necessariamente tornam o lado direito verdade. Você tentou fazer diferente. Está aqui as suas tentativas. E todas as tentativas falharam. De tornar o lado esquerdo verdade e o lado direito falso. Todas as suas tentativas falharam. Tá? Então, sempre que esse lado esquerdo for verdadeiro, o lado direito necessariamente é verdadeiro. Tá? Vamos ver esse Tableau agora. Duas fórmulas novamente do lado esquerdo, uma fórmula do lado direito. As fórmulas do lado esquerdo são marcadas como verdadeiras e a fórmula do lado direito marcada como falsa. Sempre vai ser assim. Aí como é que eu faço a expansão? A ordem você decide, tá? Nesse caso aqui, atômico não tem o que fazer. Esse cara é atômico, não tem o que fazer. A única fórmula que nós podemos expandir é essa, tá? Nós não temos contradição nesse pedaço aqui, né? O P é verdade e o R é falso. Tudo bem, não tem nenhum problema com relação a isso. Quem é o conectivo mais externo aqui? Aí a gente tem que ver a precedência dos conectivos. O I tem maior precedência sobre a implicação. Então, você vai fazer o seguinte, a implicação é o mais externo, então eu tenho uma implicação verdadeira. Se a implicação é verdadeira, quantas possibilidades eu tenho? Duas. O lado esquerdo ser falso ou o lado direito ser verdade. Tá? Lado esquerdo falso, lado direito verdade. Duas possibilidades, então você bifurca. Lembra, na dúvida você vai olhar lá na sua tabelinha. Muito bem. Veja que no lado direito nós já temos um absurdo, porque o R está marcado como verdadeiro e bem aqui nesse ramo, no meio do ramo, ele está marcado como falso. Um absurdo. Então fecha esse ramo. Esse ramo aqui continua aberto, tá? Ainda tem expansão para fazer? Já expandi. Esse aqui não tenho que expandir, esse aqui eu já expandi. Esse aqui é atômico, não tenho o que fazer. Ainda falta expandir esse ramo, então vamos expandi-lo. I falso. Para o I ser falso eu tenho quantas possibilidades? Duas. O lado esquerdo tem que ser falso e o lado direito pode ser falso. Um ou outro. Aí aqui tem um errinho no livro do autor, tá?
Veja, para o I ser falso, eu tenho duas possibilidades. O P falso, tá? Falso, aqui ele marcou como verdade erroneamente, tá? Mas o P é falso, ou o Q é falso. Se o P for falso, o I é falso. Se o Q for falso, o I é falso. Eu tenho duas possibilidades, não precisa os dois acontecerem. Basta que um dos dois aconteça, tá? Bom, veja aqui do lado esquerdo, nós temos um absurdo, porque o P marcado como falso, e lá na raiz desse ramo, o P está marcado como verdadeiro. Verdadeiro e falso, absurdo, tá? E do lado direito, bom, o Q está marcado como falso, tudo bem. O R está marcado como falso, não tem nenhum absurdo aqui. O P está marcado como verdadeiro, não tem nenhum absurdo aqui. Então, esse ramo continua aberto. Ainda existe o que ser expandido? Atômico já foi expandido, atômico já foi expandido, atômico, atômico. Não. O seu tablô, ele está saturado, não existe mais expansões a serem feitas. Mas um ramo ficou aberto. O seu tablô, então, ele não está fechado. Ele está saturado porque não existe mais expansões a serem realizadas. Mas ele não está fechado porque um ramo ficou aberto. E aí vem a vantagem do tablô sobre os outros sistemas dedutivos. Esse ramo que ficou aberto prova para você que o lado direito não é consequência lógica do lado esquerdo. É só você usar a valoração que ficou aqui. E que valoração é essa? P verdade, R falso e o Q falso. Vamos ver como é que fica. Do lado esquerdo, o P é verdade, então esse cara é verdade. Aqui, o P é verdade e o Q é falso. Então você tem verdade e falso, que dá falso. Falso implicando qualquer coisa é verdade. Então veja que essa valoração aqui torna o lado esquerdo verdadeiro. E essa valoração aqui torna o lado direito falso. Ó, o R marcado como falso, falso. Então você tem uma valoração que torna o lado esquerdo verdadeiro e o lado direito falso. Ou seja, o lado direito não pode ser consequência lógica do lado esquerdo, né? Então, esse tablô aqui, ele está provando para você que o lado direito não é consequência lógica do lado esquerdo, tá bom? Coisa que a dedução natural e a axiomatização não são capazes de fazer. Ela prova quando é, mas ela não refuta. Olha, não é consequência lógica. Tá? Bom, pessoal, tem mais um exemplo aqui, que pelo apurado do tempo eu não vou falar com vocês, mas vejam, se tiverem dúvida, me procurem, tá? E aqui é só para vocês verem a diferença. É mais um exemplo que vocês podem fazer. Veja só, é o mesmo exemplo, né? Olhando aqui para cima, ó, é o mesmo exemplo, mas dá duas árvores diferentes. Essa aqui está mais frondosa, essa aqui está menos frondosa. É porque aqui foram escolhidas ordens distintas para fazer a expansão dos tablôs, né? Então, dependendo da sua escolha, pode gerar uma árvore menos frondosa ou uma mais frondosa. Se você optar por fazer primeiro as expansões de tipo alfa, né, aquelas que são uma abaixo da outra, você vai ter uma árvore menos frondosa, tá? As duas estão corretas, tá bom? Só que uma mais frondosa e outra menos frondosa. Bom, é isso, pessoal. Encerro a aula por aqui. Até a próxima.